Galo! Galo, perdeu de novo, hein? Galo que tá fazendo raiva, só. No Castelão, o Atlético perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, foi superado pelo Fortaleza, 1-0. Jogo em rodada atrasada do Brasileiro. Galo chegou ao 5º jogo sem vitória, somando os jogos aí de Brasileirão e também a final da Sul-Americana. A torcida do Fortaleza, a torcida do Lion, fez uma grande festa, hein? Mais de 50 mil torcedores presentes apoiando o Fortaleza o tempo todo. Com esse resultado, o tricolor cearense continua vivo na luta contra o rebaixamento, ficando somente a um pontinho agora de sair do Z4. Eu tô falando, essa zona do rebaixamento tá pegando fogo. Técnico Sampaoli, de novo, começou a partida com 3 zagueiros e com o Gustavo Scarpa no banco de reservas. Vamos aos detalhes do jogo. Logo aos 6 minutos, um susto do Fortaleza. Breno Lopes, cara a cara com Everson, que bem posicionado bloqueou o chute. Bola sobrou de novo pro Breno, que pegou mal e acertou ainda assim a trave. Aos 22 minutos, lance polêmico. Dudu caiu dentro da área após um carrinho do zagueiro do Fortaleza, Brites. Juiz marcou impedimento e cartão amarelo pro Dudu. Por simulação, o VAR chamou uma revisão de possível pênalti pro Galo. Mas depois da revisão, o árbitro manteve a não marcação da penalidade, marcou impedimento e reconheceu que houve sim a falta no Dudu, por isso retirou o cartão amarelo, mas prevaleceu a marcação do impedimento. Aos 40 minutos, o gol do Fortaleza, Breno Lopes, cria da Copa Tatiaia. Alô, São Bernardo! O Breno Lopes conduziu pela esquerda, tocou na área para Barreiro, que escorou de letra para o Pochettino completar e abrir o placar para o Fortaleza. Segundo tempo, Galo até teve mais posse de bola, mas não conseguiu definir em gol as jogadas criadas. Placar final 1-0 Fortaleza. Já vamos ouvir o Hugo Sérgio. Olha, tem também uma palavra muito forte do Hulk, hein? O Hulk vai falar no Rádio Esportes, um desabafo. Bicho tá pegando, hein? Hulk, Sampaoli e em campo só água. Nada do Galo no Campeonato Brasileiro. Hugo Sérgio, tá difícil pro Galo conquistar 3 pontos no campeonato. Você narrou, o narrador que é nosso. Outro desempenho muito ruim do Galo. Outra derrota do Atlético no Campeonato Brasileiro, Hugo. Galo totalmente desfocado, entregue, né? Ele esperava uma dedicação maior, time diferente, algo diferente até do Sampaoli, na postura do time em campo. Foi envolvido pelo Palermo e ressuscita o time. Tudo bem que vinha numa boa sequência, Fortaleza, mas era um jogo que dava pra brigar. Você coloca elenco, papel no papel ali, fizer um quem é quem, meu amigo, é difícil. Dava para sair daqui com um bom resultado, seguir com esse sonho de pré-libertadores, mas foi envolvido pelo Palermo, pelo time do Fortaleza, com uma pressão do torcedor. O Galo sentiu essa pressão aqui, ainda com o baque da derrota na final da Sul-Americana. Enfim, péssimo resultado e reafirmo, tô com Panzi na questão do Alan Franco, na leitura aí de análise, que até questão de postura, que foi destaque nesse jogo de hoje. É um jogador que chama a responsabilidade, tenta algo diferente. É um dos poucos aí que se salvou nesse time, nessa temporada. Enfim, é um jogo complicado, viu? Um jogo difícil, perdeu pelo placar de 1-0. Teve uma chance ali, clara, com o Dudu. O Cadu tentou bater a bola cruzada, o Dudu fechando ele na segunda trave. E o torcedor lamentando e com razão. Mais uma derrota, mais uma situação complicada nesse Campeonato Brasileiro. Depois daquele jogo do Flamengo, que quase, por muito pouco, o Galo saiu com a vitória contra o caminho para ser o futuro campeão brasileiro do Flamengo, a gente esperava uma postura diferente no jogo de hoje e ela não aconteceu. Não deu, viu, Hugo? Ficou devendo o Galo. Agora, vamos ouvir o Hulk. Atenção, fala importante do super-herói atleticano, hein? O Hulk desabafou na zona mista. O repórter Pedro Abílio fez o registro. Ouça o que disse o Hulk após o jogo. Não tá encaixando, hein? A gente costuma falar na roça. Não tá ornando, viu, Hulk? Time do Galo, impressionante, né? Que lesco do time do Galo. O Hulk lamenta a derrota, fala sobre não estar se enquadrando aí no esquema de jogo do Sampaoli, mas que respeita história e hierarquia no Galo. Super-herói atleticano desabafou. Fala importante, escuta aí. Não tinha falado porque momento muito difícil e faltavam palavras naquele momento. Era só pedir desculpa aos nossos torcedores por não ter conseguido o nosso objetivo, onde, como a gente costuma dizer, estávamos com a faca
a faca e o queijo na mão, né? E não soubemos aproveitar. Mas é difícil. Desde que eu cheguei aqui no Galo em 21, eu sempre senti que estava num grande time. Time que propõe jogo, time que quer ganhar todos os jogos, time que tem personalidade. Nos últimos anos, mas está sendo mais difícil. A gente não está com essa ideia. A gente está mais sendo reativo do que ativo. É muito difícil. Onde você tem que jogar no erro dos adversários, sendo que nós temos que jogar como time grande. Somos time grande. Hoje, como eu sempre falo, eu aprendi que existe a hierarquia na vida e no futebol. Principalmente, a gente sempre tem que respeitar as decisões de quem manda, né? Foi assim com todos os treinadores que passaram aqui. Eu, particularmente, eu procuro sempre entender as formas e a maneira de jogar para tentar ajudar da melhor maneira possível. Por vezes é difícil, que foge um pouco das características. O Sampaoli é um treinador que eu gosto muito dele, como eu sempre falei, tenho muito respeito por ele, pela carreira dele, por tudo. Mas assim, se você prestar atenção nos jogos, eu fico muito sozinho ali, na frente. E é muito difícil jogar de costa, não é minha característica jogar de costa. Então é natural que aconteça muitos erros, é natural que esteja deixando um pouco a desejar. Eu sou um jogador que estou acostumado a ter números altos. E, infelizmente, os números baixaram bastante devido a fazer uma função onde eu não estou acostumado a fazer. Ô Hulk, você teve ao longo dessa trajetória sempre companheiros de ataque no Atlético, diferente de certa forma dessa temporada em que você até cita aí essa questão de jogar muitas vezes sozinho. Você sente que você tem abertura e voz por ser um ídolo tão grande no Atlético para falar sobre isso que você está falando aqui agora com a diretoria do Galo também? Cara, com a diretoria eu jamais vou falar algo desse tipo, até porque, como eu já falei, existe a hierarquia e quem manda é o treinador. Se o treinador me achar que tem que perguntar alguma coisa, eu vou dar minha opinião, minha humilde opinião, sempre respeitando as decisões de todos os treinadores, como eu sempre fiz aqui. Desde que eu cheguei aqui no Galo, em 21, eu nunca fui procurado por ninguém da diretoria, de quem manda, para tentar ajudar de alguma forma, entendeu? Minha ajuda foi sempre dentro de campo, mais dentro de campo. E fora de campo, eu procuro respeitar esse time aqui, como eu já falei. Eu amo, desde que eu cheguei no Galo em 21, eu sempre amei vestir essa camisa, sempre vou amar e respeitar até enquanto eu estiver aqui. Hulk falando a Itatiaia após o jogo, o repórter Pedro Abílio fala forte, hein? O Hulk não tá ornando, não tá dando certo essa relação Hulk-Sampaoli dentro de campo, pelo menos, né? Fora parece que há muito respeito, aliás, o próprio Sampaoli já vai falar aqui no Rádio Esportes. Ê, Galo, perdeu de novo, Galão. Vamos trazer aqui as análises, né? Inclusive do Jorge Sampaoli, treinador do Atlético, que fala sobre a partida e também sobre o porquê do Scarpa ter ficado de novo no banco. Gustavo Scarpa tá sem moral nenhuma com o Sampaoli. Essa que é a verdade. Fala aí, treinador. No, yo creo que el análisis del juego es un juego donde Otimi rival estuvo mejor en las áreas, tuvo más peso ofensivo que nos. Nosotros tuvimos un control, tuvimos mucho pase en campo rival, tuvimos mayor posesión, creo que 68% de posesión, y tuvimos algunas chances para poder lograr empatar. Otimi se encontró con el gol en el primer tiempo que generó después jugar en transición y nos generó también alguna chance. Pero bueno, no, el tema de la actualidad de Otimi, quién yoga o quién no yoga, tiene que ver exclusivamente con lo que me generan los jugadores a mí para estar dentro del campo. O sea, estarán lo más representativo de la forma de mi sentir y yo siento que los que coloco están mejor que Gustavo hoy, pero eso es algo que uno vive en el día a día. Yo respeto mucho el profesionalismo de Gustavo, las capacidades, pero creo que hoy sí opté por Otimi, que viene normalmente jugando, y esa es la realidad. A realidade é que não tá fácil, viu, Sampaoli? Vou te falar, o morde a sopra danado no Atlético, né? Eu amo o Gustavo, ele treina muito, Gustavo não põe pro jogo. O Hulk, não, eu respeito, eu adoro,
Mas tá uma porcaria, essa que é a verdade, viu, Sampaoli? Fala aí também sobre a surpresa no esquema do adversário, se você se sentiu surpreendido com o Fortaleza. Jogo duro, hein, Sampaoli? Duro de assistir também esse time do Galo, viu, Sampaoli? No. Sabíamos que Fortaleza viene en una gran racha, volitivamente, anímicamente está muy fuerte, tiene gente de mucho peso dentro del área, tiene muy buen recambio ofensivo, entonces seguramente iba a ser un partido difícil. Tuvimos control en varios momentos del partido, tuvimos situaciones en otros momentos del partido. Y si a lo mejor hubiéramos convertido primero, el partido hubiera cambiado un poco. Pero creo que fue un partido difícil para nos. Mas la gente creo que intentamos hacer modificaciones también desde la banca, pero no pudimos concretar, o a lo mejor que ese dominio en campo rival o la cantidad de pases que tuvo el equipo en campo rival se generaran peligro a través de esa secuencia. Pero bueno, solo ahora preparar los dos juegos en casa y tratar de seguir brigando por estar lo más arriba posible. Muito bem, eu achei até que você não ia falar depois da dura que eu te passei aqui, viu, Sampaoli? Demorou um pouquinho, mas falou o técnico Jorge Sampaoli. Eu quero te convidar, você que tá no rádio, você pelo aplicativo, na Alexa, a vir pro YouTube. Vamos exibir o que rolou no jogo entre Fortaleza e Atlético, com análise e comentários da Nath Fiuza, do João Vitor Xavier. Já tem uma fala importante do Marques, hein? Olê Marques, e esse momento do Galo que eu vou te contar, não tá fácil. Ô, Nath Fiuza, chega pra roda, quero te ouvir, Natinha, porque o Atlético fez um jogo de novo muito abaixo, né? Sinal eletrônico marcando meio-dia. Bora colocar na tela os melhores momentos, enquanto eu escuto a Nath Fiuza de um jogo muito pobre. De novo, um jogo muito ruim do Galo, Nath. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço, viu? A você e a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Eu acho que foi o pior jogo do Atlético aí desses últimos mais recentes. Pior até do que a final da Copa Sul-Americana, por mais que aquilo tenha ficado muito marcado pela perda do título e por um certo até acovardamento do Atlético ali em agredir muito pouco um adversário que era inferior. Mas naquela oportunidade o Galo criou, né? O Galo teve chances e só não fez o gol e consequentemente talvez tivesse sido campeão pela incompetência dos seus próprios jogadores que desperdiçaram essas chances. Contra o Flamengo, a gente tem que analisar o contexto do jogo, né? O fato de que era um adversário que é melhor, que vem muito mais motivado, num momento muito especial, brigando pelo título, e o Atlético, pelo menos, principalmente no primeiro tempo, mostrou muita luta, muita garra, não foi uma equipe passiva frente à qualidade do outro lado. O que não aconteceu nesse jogo contra o Fortaleza, né? Um Atlético, né, passivo dentro do campo, que teve a posse da bola, né? Teve mais posse ao longo de todo o jogo. Uma posse de bola no campo do Fortaleza, mas completamente inútil, né? O Atlético não consegue transformar essa posse em chances claras de gol. Basicamente, a única chance que o Atlético teve foi aquela chance com o zagueiro, né? O Juan. Basicamente, o Atlético só funciona com o seu lado esquerdo, onde tem o Dudu, onde tem o Júnior Alonso, que é um zagueiro que tem uma saída de bola um pouco melhor. Por ali também tem o Arana. Mas se esses jogadores estão bem marcados, em especial o Dudu, o jogo do Atlético não existe, porque não é um time equilibrado no sentido de explorar os dois lados do campo. É um time sem criatividade. Então eu acho que esse jogo contra o Fortaleza foi o reflexo do que é o Atlético do Campeonato Brasileiro. Um time que não consegue agredir, se impor contra o adversário, principalmente jogando fora de casa, e um time totalmente sem confiança. Você olha para os jogadores, mal, quem faz alguma coisa diferente é o Dudu. Parece que todo o restante está sem confiança, extremamente abatidos, e essa falta de confiança acho que já pegou até o Sampaoli, né? Que não arrisca, não tira 3 zagueiros, permanece com um time apático dentro do campo, mesmo que esteja perdendo, mesmo que precise dos pontos para sonhar com uma Libertadores. Acho que essa postura do Sampaoli também tem a ver em não confiar nos jogadores que ele tem, nesse elenco que dá para ele poucas possibilidades também de mudança. Não concordo com a presença do Scarpa, assim, no banco de reserva, sendo escanteado, principalmente porque o Atlético
Atlético sofre em criar oportunidades e o Scarpa é um especialista nisso. Tem muitas coisas erradas. Eu acho que o Atlético vai terminar esse Brasileirão ali no limbo, tendo que se contentar com uma Copa Sul-Americana e com muito trabalho para 2026, porque esse Brasileirão desse ano tem escancarado a necessidade do Atlético de voltar a competir na principal competição que a gente tem no nosso calendário, viu, Thiago? Nath Fiuza, tá difícil, viu? Tá difícil encontrar argumento pra falar do Galo. Ô, Cláudio Rezende, a gente tá sorteando hoje o Rádio Esportes ingressos pra esse jogo contra o Palmeiras. Já vou trazer o Marques, o João Vitor Xavier também falando do momento do Galo, mas eu quero te ouvir, Cláudio, porque muita gente querendo ir ao jogo, te falar, viu? Ô, fase, Cláudio Rezende, me conta, como é que o Galo se prepara para quarta-feira? Compromisso agora contra o Palmeiras, aliás, que encontro de melancolia, né? Os dois vices, o da Sul-Americana e o da Libertadores, hein, Rezendão? Alô, Thiago Reis, a última semana de temporada para o Atlético e o time ainda precisando de ponto, pelo menos um, para não correr risco na última rodada do Campeonato Brasileiro. E em jogo também torneios internacionais. A Libertadores ficou difícil, mas para pelo menos garantir vaga à Copa Sul-Americana. O Galo sempre disputa torneios internacionais nos últimos anos. Se não conseguir, será um vexame histórico. Quarta-feira, 9h30 da noite, o Palmeiras na Arena MRV. E para esse jogo, o Sampaoli vai ter apenas um jogador diferente dos que estavam ontem contra o Fortaleza. O atacante Rony, que cumpriu suspensão automática, volta a ficar disponível. Ingressos para esta partida contra o Palmeiras a partir de R$ 24,90. Segue a promoção para sócios Galo na Veia. Thiago. Boa, muito obrigado, Cláudio Rezende. O Marques está chegando, né? Sempre importante ouvir quem vivenciou, quem já esteve lá dentro e sabe que o avião do Galo é enorme, né? Turbulência, quando aparece, precisa colocar novamente o Atlético, o avião do Galo, numa posição melhor. Fala aí, ídolo. Fala, Thiago. Tá bom, velho? Meu amigo, amanhecemos com a cabeça inchada, né? Realmente o Atlético fez uma partida, né, Thiago, muito abaixo, né? Muito abaixo da expectativa, né? Para quem ainda aspira uma vaga na pré-Libertadores, aspira pelo menos a 8ª colocação, né? Enfrentou um Castelão muito mobilizado, não poderia ser diferente, né? O Fortaleza ainda naquela luta, né? Se agarrando nas últimas forças, né? Para permanecer na primeira divisão, né? Fez um jogo muito honesto, né? Com muita aplicação tática, né? Saindo rápido nos contra-ataques, né? Principalmente nas costas, né? Do Alan Franco, que muitas vezes jogando por dentro do campo, né? Fazendo o volante quando o Atlético tem a bola, deixava aquele setor muito desguarnecido, e foi dessa forma que o Fortaleza explorou muito bem, né? Com o Breno Lopes, e conseguiu chegar ao seu gol esse marcado pelo Pochettino, né? Numa boa trama dentro da área atleticana, né? Depois a gente viu um Atlético até com a posse de bola, né, Thiago? Mas sem muita criação, né? Aliás, tem faltado muito neste sentido, né? Da criação para esse time atleticano, né? Os meias são pouco criativos, né? Durante boa parte dos jogos, né? E pouco se cria, né? Jogadas ofensivas para o Atlético chegar ao gol adversário. Entendo também que o Sampaoli demorou a mexer, e quando mexeu de maneira equivocada, depois corrigiu, né, com a entrada do Cadu, né, botando um homem lá na frente para fazer aquela pressão lá nos zagueiros, né, e foi nos pés e na cabeça do Cadu no final do jogo que o Atlético quase conseguiu chegar ao empate, mas muito pouco, Thiago, muito pouco para quem ainda briga por uma vaga na pré-Libertadores, né? Agora é o Palmeiras, entender como esse time vai reagir, né? Para a sequência de competição, faltam 2 rodadas, né? Contra um Palmeiras também mordido aí pela perda da Libertadores. Quarta-feira na Arena MRV. Vamos lá para ver o que dá nesta partida, meu velho. Um forte abraço a ti e ótima semana a todos.
É isso, vamos trazer aqui no Rádio Esportes também a palavra de João Vitor Xavier, nosso analista no programa. João, uma atuação muito ruim, como já dissemos aqui do Atlético, uma derrota pro Fortaleza muito significativa, mesmo que o resultado possa parecer normal pela atmosfera, estádio lotado, mas o Atlético não pode se apresentar tão abaixo como se apresentou ontem no Castelão, João. Ô, Thiago, eu acho que esse é o principal ponto, né? Mais do que a derrota, é o futebol jogado pelo Atlético. O futebol foi muito ruim, o time não conseguiu jogar bem em nenhuma parte do jogo inteiro. Você não pega um momento do jogo que você fala o seguinte, olha, naquele momento o futebol fluiu. Às vezes você perde o jogo, mas meteu 2 bolas na trave, pressionou, amassou o time adversário. Isso não aconteceu. Não foi o caso, né? O Atlético não fez isso contra o Fortaleza. Aliás, longe disso. O Atlético jogou muito mal. As principais peças do Atlético jogaram mal. E a principal peça do Atlético sai de campo reclamando do modelo de jogo proposto pelo técnico. Eu acho que essa é uma preocupação que o Atlético tem que ter pensando para a próxima temporada. O que o Sampaoli quer do time do Atlético? Qual modelo de elenco o Sampaoli quer para o ano que vem? Como o Atlético pretende jogar para o ano que vem? E como as peças que ele, Sampaoli, tem, vão se encaixar naquilo que o Sampaoli tem de modelo de jogo. Essa fala que nós ouvimos do Hulk ainda há pouco, ela é muito clara, né, João? Zero satisfeito. A ideia não tá batendo, né? De Sampaoli pro Hulk e vice-versa. E aí eu não tô defendendo quem tá certo, se é o Hulk que tá certo, se é o Sampaoli que tá certo. Agora, uma coisa é certa, com o Hulk pensando de um jeito e o Sampaoli pensando de outro, não tem jeito de dar certo. Então o Atlético tem que sentar agora no final do ano e definir qual modelo de jogo o Atlético quer para o ano que vem. Como os jogadores que o Atlético tem no elenco se encaixam para esse modelo de jogo. Mesmo que isso custe a saída do Hulk? Mesmo que custe a saída de qualquer um. Pode custar a saída do Hulk ou pode custar a saída do Sampaoli. Ou pode custar até a saída dos dois. O que não pode ter é o técnico olhando para um lado, o jogador que é o principal do elenco, mais caro, o principal ídolo do elenco, olhando para o outro. Não tem jeito, Thiago. Isso é até a palavra bíblica, né? Quando a casa não está em paz, as coisas não prosperam. Não tem jeito de você ter 2 pessoas que são fundamentais num projeto com perspectivas completamente distintas. Cada um remando o barco para um lado, né? Não tem jeito, não tem jeito. Se você tem, e também podemos falar de física, né? 2 forças se anulam. Se você tem um puxando por um lado e outro puxando por outro, não vai sair do lugar. Alguém vai ganhar essa queda de braço, essa luta de cordas, cabo de guerra, né? Como a gente diria na nossa infância. Não tem jeito, alguém tem que prevalecer. O que o Atlético quer? Quer o modelo do Sampaoli? Tem que chegar para ele, Sampaoli, como é que você vê o time do Atlético jogando? Como é que você vê as peças que tem? Quem funciona, quem não funciona no seu modelo? Quem dá e quem não dá no seu modelo? Hulk. O Sampaoli pensa num time assim pro ano que vem. Ele pretende te utilizar dessa maneira pro ano que vem. Isso te atende? Funciona para você? Se funcionar, beleza, tudo ótimo, vamos em frente. Se não funcionar, como é que vai fazer? O Hulk vai deixar o Atlético? O Atlético vai usar o dinheiro que gasta no Hulk, que é substancial, para trazer um outro grande jogador? Ou então não? Não funciona, não dá, o Sampaoli... O Hulk não vai jogar do jeito que você quer. Você vai se adaptar ao jeito do Hulk ou você é que vai sair? Porque o que não dá é pro Atlético gastar o que gasta com o Hulk e ele ficar insatisfeito com o modelo do Sampaoli, ou o Sampaoli não ter um outro jogador no elenco porque o Hulk não quer se adaptar ao jeito dele. Se vai sair o Hulk eu não sei, se vai sair o Sampaoli eu não sei, se o Hulk vai se adaptar ao Sampaoli eu não sei, se o Sampaoli vai se adaptar ao Hulk eu também não sei. O que não dá é para os dois estarem no mesmo barco, como você disse bem, um remando para um lado, outro remando para o outro. Isso não tem jeito, Thiago.